É sempre para mim um desafio quando eu venho aqui, porque eu falo com as mãos, né? E aí eu fico com medo de derrubar esse microfone. Bom, então assim, hoje vai ser uma conversa muito gostosa, onde a gente vai discutir o assunto principal das nossas vidas, né? Que é a nossa reforma íntima. E não existe, eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade, porque assim, não existe uma pergunta errada, não existe, como ela disse, colocou muito bem, a gente quer evitar que você conte uma história dessa pergunta, porque daí a gente acaba sabendo menos coisas, né? O ideal seria a gente ter uma pergunta mais objetiva. E uma outra regra importante para os participantes aqui, como a gente gosta muito de falar, a gente vai tentar de ter um pouco respostas mais curtas para que não fique tão longo e vire uma mini palestra de cada um, porque daí a palestra a gente tenta tentar criar um equilíbrio, vocês vão me ajudar, entre o que eles estão apresentando e o que vocês estão falando. Então, só para ter uma introduçãozinha, quando a gente fala de reforma íntima, a gente sempre começa lembrando do nosso Mestre Jesus, né? Que nos trouxe tantas mensagens lindas há mais de 2000 anos. Ele atingiu os corações dos ladrões, das prostitutas, dos pastores, né, dos fariseus, dos artistas. E com a sua doçura, com o seu amor, ele fazia reflexões cotidianas de momentos simples, como, por exemplo, pescar, plantar, né? Pastorar ovelhas, para que nós pudéssemos andar com os passos daquela analogia e compreender aqueles ensinamentos de amor e luz que Jesus nos trouxe. A reforma íntima é a nossa maior razão de estarmos encarnados, né? É a nossa maneira mais profunda de chegarmos a Deus e o amor dele. E principalmente estarmos sobre uma vontade só, de pensamento, sentimentos e ações de amor. Então, quando a gente fala da reforma íntima, a gente pode começar com uma pergunta, né, muito simples. Aí eu vou escolher, deixa eu ver quem eu vou escolher. Acho que eu vou escolher a Márcia, porque ela tá tão linda. Ela é muito bonita, eu sempre falo que ela tá bonita. Mas quando você pensa na reforma íntima, eu vou começar porque daí já fica mais, vocês vão ficar mais à vontade de fazer pergunta. Quem vai levar o microfone? Eu vou levar. Vai levar, ótimo. Porque a pessoa chegou atrasada. Mas tudo bem. Quando você pensa na reforma íntima, você poderia dizer pra gente as 3 coisas que você acha mais importantes da reforma íntima, que foi, e aí eu acho legal você trazer da sua própria existência mesmo, sabe, da sua experiência, sair do livro e trazer aquilo para uma prática mesmo do dia a dia, né? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a direção da casa, a Helena querida que me fez esse convite. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, ao lado dessas 2 feras aqui. Então, tô miudinha aqui, hein, gente? Mas ao contrário. Mas vamos lá. Então vamos definir o que é reforma íntima, né? É uma ação de olhar para dentro, né? De você voltar para dentro de si, buscando aquilo que você acha que deve ser transformado. Quando a gente fala em reforma, o próprio nome diz, dar uma nova fórmula, reforma. Dar uma nova forma a quê? A sentimentos, a atitudes, a ideias. É algo que nós vamos descobrindo através de um trabalho de interiorização, de se ir para dentro bastante intenso e profundo. O processo
é individual e é de dentro para fora, então a gente não consegue fazer isso de fora para dentro, é você que vai fazer individualmente. E o que a gente busca? Quais são os instrumentos? Eu diria que o primeiro, maior e grande instrumento, no meu caso, foi o conhecimento da doutrina espírita. E esse, sem dúvida, porque a doutrina espírita, uma das, como você falou, Bianca, a bandeira da nossa doutrina é a transformação interior, né? A transformação do homem, o aperfeiçoamento, para que a gente se eleve. Então, a doutrina espírita está no plano número 1. Então, a segunda ação, que está lá nos Espíritos, né? O conselho de Santo Agostinho, um sábio da antiguidade, Sócrates, vos diz, né? Conhece-te a ti mesmo. Ao final de cada dia, faça uma reflexão do seu dia. Veja se você magoou alguém, se você foi rude com alguém, se você cometeu alguma falta. Faça essa reflexão diária. E o terceiro passo, caso, vamos supor, aqui somos espíritas, então nós contamos com a doutrina espírita. E a doutrina espírita, tendo esse aspecto filosófico, nos faz fazer essa reflexão, esse mergulho interior. E muitas vezes, Bianca, eu penso que os amigos, as pessoas mais próximas, podem até nos ajudar, por ver como nós agimos no nosso dia a dia. Então, nesse caso, seriam até melhor os inimigos, porque são aqueles que vêm e falam na cara da gente dos nossos erros, das nossas ações. Os amigos normalmente passam a mão na nossa cabeça, né, desculpam e tal, mas ouvir o que as pessoas pensam da minha atitude, do meu falar. O meu falar é manso, eu sou uma pessoa gentil, ou eu sou uma pessoa mais agressiva, mais rude, mal educada. Então, são instrumentos que a gente vai colhendo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai trazendo isso lá para dentro e trabalhando. Eu não vou me estender muito, vou dar oportunidade para essas feras aqui. Excelente. Eu vou fazer uma outra pergunta e eu vou passar daí para vocês. Ou já tem alguém já querendo fazer uma pergunta? Tem já alguém querendo fazer pergunta? Então tá, então eu vou fazer uma segunda pergunta. André Luiz, ele diz assim, numa parte, né? Somos nós, nossos próprios escultores do espírito. Ele diz isso, né? Nós somos os escultores do espírito. Vocês lembram do Brecheret em São Paulo? Aquela escultura linda dos... Eu acho que são os bandeirantes na frente do Ibirapuera, aquele super imponente de pedra. Eu conheci a neta dele, do Brecheret, ela foi fotógrafa do nosso casamento. E eu ficava indignada com aquela arquitetura, né? Com aquela beleza. Quando nós estamos em dor, em sofrimento, é muito difícil lapidar, porque você está em dor, né? Como é que você... Já olhei para ele. Como é que nos seus momentos de dor você conseguiu fazer como André Luiz e lapidar o seu espírito diante da dor, que é a reforma, né? Você tem uma pedra que você faz uma escultura, né? É isso que é a nossa vida, né? Essa é a reforma. Então, nesse momento de dor na sua vida, como é que você usou a doutrina e aquilo que você conhecia para fazer como André Luiz, lapidando? Obrigado, Bianca. Boa noite a todos. Boa noite. Todos nós temos uma história diferente, né? Para mim, foi realmente ter a vontade de querer se melhorar. Porque, como a Marcia nos trouxe aqui, Santo Agostinho nos falou lá que ele podia refletir para melhorar. Naquela mesma passagem ali, que é na terceira parte do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta um pouco antes, na 909. Essa é a 919 que eu estou falando. Na 909, Kardec também dá isso para os Espíritos, né? Se o que seria necessário para uma pessoa conseguir abafar, né, as suas más tendências. É simples, né? É você ter a vontade de querer se melhorar. Então, para mim, o que me ajudou muito é essa vontade de querer se melhorar, mesmo nos momentos mais difíceis. Aí você vai buscar as ferramentas à sua disposição dentro do doutrina espírita. Aqui temos acolhimento fraterno na casa para auxiliar-nos, e eu mesmo já usei acolhimento fraterno dentro da casa. Né? Então
Então, todos nós temos uma pessoa amiga para conversar, né, e você se sentir parte de alguma coisa. A doutrina em si, ela é feita de uma tal maneira para buscar o nosso auto-melhoramento, o nosso auto-descobrimento. Então, o que sempre me ajudou, primeiramente, a vontade de querer se melhorar. Isso aí é primordial. Porque a gente não pode simplesmente achar que somos aqui um barquinho que está aqui devagando aqui por essa vida. Temos que pôr a mão no leme também. Né? Então, isso seria uma maneira mais direta, mais específica. Excelente. E você, Alex? Boa noite. Nossa. Alô? Acho que deu. Não, isso é obra do Lavoisier. Você quer fazer a pergunta? Boa noite a todos. Não é necessário não, Bianca, mesmo porque essa pergunta ela é fundamental e ela é talvez a pergunta que todos nós tenhamos. Como trabalhar a dor e como utilizar a dor durante o processo de reforma íntima? Na verdade, eu penso que a dor é elemento fundamental no processo. Porque ninguém muda se está confortável. Nós precisamos do desconforto para mudar. Quando a dor aparece, nós utilizamos a dor como um instrumento e ferramenta de impulso adiante. Lembra daquela história do cachorro do Chico que dormia em cima do prego? Então, o cachorro, isso é uma história antiga, de conhecimento de muita gente. O cachorro tinha um cachorro que ficava deitado em cima do prego e ficava lá lamentando e tudo mais. As pessoas diziam, mas por que esse cachorro está aqui? Por que ele está aqui? Por que ele está lamentando? Não, porque ele está deitado em cima do prego. Mas por que não levanta? Porque não doeu o suficiente. Na hora que doer o suficiente, aquele cachorro vai se levantar. Na hora que doer o suficiente, nós vamos nos movimentar e vamos iniciar um processo de busca, de reforma, de resoluções. O processo de reforma íntima é isso, é um processo contínuo, não para. Desde que nós começamos, o nosso objetivo final é chegarmos ao mesmo nível de exemplificação e de vivência que o Cristo deixou para nós. Se nós olharmos o nosso nível de conhecimento e de comportamento que temos hoje e compararmos com o Cristo, nós estamos talvez alguns anos atrás deles. 3 milhões, 4 milhões, alguma coisa assim, mas nós estamos alguns anos atrás. Então, a partir do momento em que nós, utilizando da dor, nós iniciamos um processo, esse é um processo contínuo na nossa existência. Ela é a razão de nós estarmos aqui. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual a razão da encarnação? Deus nos impõe a reencarnação com o objetivo de nos fazermos crescer e evoluir. Através das experiências que nós temos na Terra, através das dores que nos visitam, nós vamos aprendendo e sendo apontados das nossas deficiências que nos levarão a um processo de modificação. Então a dor, neste processo, ela é uma bênção. Ela é um instrumento que inicia, que nos leva adiante no processo de reforma íntima. Excelente. Vamos ver. Alguém tem alguma pergunta? Vamos participar. Ah, gostei. Qualquer tipo de pergunta. Da reforma íntima. Relacionado O à número reforma da íntima. lota a gente não está revelando. Encaixa aí. A pergunta é a seguinte: qual é o maior compromisso do ser humano na Terra? Tem que ver com a reforma íntima. Com relação a... Pera, deixa eu ver se eu entendi. Qual é o maior compromisso do homem na Terra com relação à reforma íntima? Sim, seria. Sim. Então vamos ver quem quer responder. A Márcia. A Márcia. Eu diria que o maior compromisso do ser humano nesse planeta é servir e amar. E para servir, nós precisamos realmente transformar. Porque nós temos todas as emoções, né? Nós viemos carregados de todos os sentimentos de orgulho, de egoísmo, de vaidade e outros tantos. É preciso que a gente diminua, né? Que a gente não apague totalmente, porque nós não vamos conseguir, ainda não estamos nesse nível, mas que a gente transforme muitas vezes esses sentimentos para que a gente possa servir de uma maneira eficaz, né? Porque se você não trabalha o seu egoísmo, você vai ajudar como? Né? Você está sempre pensando primeiro em você, segundo, terceiro. Realmente, é importante o que você falou. Mas eu acho mais importante ainda
é o maior compromisso do ser humano na Terra e ele busca a felicidade. Quando você vai em busca da felicidade, o resto é complemento. Então, e olha que você falou, é tão verdade que nós só somos felizes quando nós amamos. E nós só conseguimos amar quando nós não somos egoístas, quando nós não somos orgulhosos, como a Márcia falou. Então, uma coisa está conectada à outra, né? E poderia completar, lembrando que a felicidade aqui no nosso planeta, na nossa atual conjuntura, ela é uma felicidade relativa. A gente não pode ter a percepção que teremos aqui uma felicidade absoluta, porque o nosso planeta e a nossa atual conjuntura espiritual não nos proporcionam isso. Então a gente tem que entender isso também. Então, a gente não pode ficar com aquele sonho, a gente tem que buscar o quê? Primordialmente aqui a gente vem para adquirir mais conhecimentos, né, para a gente servir o certo do errado, tomar melhores decisões, com isso melhorar a nossa ética moral e também, ao mesmo tempo, a questão de redimirmos de erros do passado que cometemos para com outros e para com nós mesmos. Esse conjunto dessas três situações aí vai nos ajudar a nos lapidarmos para nos tornarmos um ser melhor, né, em busca da felicidade, como você falou. Mas a gente também tem que ter a consciência que não encontraremos ainda aqui, na atual conjuntura, a felicidade absoluta. Porque ainda não amamos em absoluto. Não somos espíritos puros ainda. Não vivemos num planeta feliz ou num planeta celeste. Temos que entender onde nos encontramos. Interessante, só para complementar o que você disse, que a leitura foi justamente sobre as sementes divinas e quanto a gente não se conecta com elas. Passamos dias e dias e não, às vezes tomamos decisões que são decisões contrárias à nossa evolução moral, né? Tendo consciência de que estamos agindo errado, continuamos agindo, ao invés de pegarmos como André e lapidar o nosso espírito. É por isso que a leitura foi maravilhosa, né? Se intitula Renovação, não é isso? Eu não sei se foi por acaso, quer dizer, o acaso a gente sabe que não existe, né? Porque estava perfeita, realmente. É todo esse processo. E nós vamos ter aqui na Terra momentos felizes e momentos alegres. Momentos alegres são diferentes de felicidade, na verdade. Você fica alegre, você compra um carro novo, compra uma roupa nova, você fica alegre. Mas essa felicidade realmente, como dizia Jesus, ela não pertence ainda a esse planeta. Até porque como poderíamos ser felizes vendo tanta miséria ao nosso redor, né? Tanta gente malnutrida, abandonada, tantos doentes, quer dizer, algo que ainda não faz parte desse nosso estágio. Vamos passar para ele queria fazer uma pergunta. Esse de azul. Esse aqui de azul na frente primeiro. Ele estava na fila. Desculpa, depois já vai na próxima. Boa noite. Acho que a pergunta ela se transformou em três agora. Já outros três assuntos. A primeira, você estava falando sobre dor, né? Esse é um antigo modelo, né? Causa e efeito, né? Tem que causar uma dor para existir uma ação, né? Eu acredito que existe uma nova forma: causar um efeito. Porque você tem que sofrer para mudar. Por que não mudar antes de sofrer? Esse é o despertar da consciência. Obrigado. Esse é o despertar da consciência. Aqueles que têm essa consciência iniciam o processo de reforma íntima por iniciativa própria. A gente tem dentro da doutrina uma frase que é muito conhecida e muito famosa, que ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. 99,8% das pessoas vêm pela dor. Então, esses 0,2% que conseguem vir pelo amor já é o despertar da consciência. Eu aprendi que existem três tipos de pessoas no mundo, né? As pessoas que elas aprendem por amor, ou por dor, ou aqueles que nunca vão aprender. Não nessa encarnação, mas eventualmente, porque assim, o destino já está aí para nós. Seremos todos, eventualmente, espíritos de luz, espíritos puros. Sem dúvida. Agora, cada um toma o caminho que quiser. Sem dúvida. Aí vai demorar quanto tempo que vai demorar para chegarmos lá no destino? Agora, o destino já está escrito. Sim.
Então, você falou certo, que o Legend está falando. Você tem esse despertar espiritual, eu venho estar falando da vontade interiormente lá na primeira pergunta, é justamente isso. Porque aí você toma responsabilidade do seu futuro. Exato. É o despertar espiritual, é o que a doutrina espírita espera de nós. Eles não esperam a gente se tornar uma Madre Teresa, um Chico Xavier, um Gandhi do dia para a noite. Somos humanos. A gente tem esse despertar espiritual e todo dia, um dia após o outro. Com certeza, com certeza. E o outro ponto que vocês estavam conversando é sobre como ser um melhor ser humano, né? A pergunta que o senhor fez aí. A felicidade. A felicidade, Não né? tem nada a ver com material. Isso. Muitos querem praticar o amor, a caridade e fazer o junto que gostariam que fizessem a nós. Eu entendo como um conceito muito simples, na verdade, né? Pelo menos a minha opinião. Aquilo que você mais quer, você dá. Essa seria a forma de se evoluir mais, né? Esse é o projeto. Né? E o terceiro tópico que a gente está falando é sobre felicidade, né? Eu não acredito que a gente vive feliz. E felicidade é um progresso. Você progride e você fica mais feliz, como vocês estavam comentando, né? Existem momentos de felicidade, né? Não confundir se sentir bem e ser feliz. Né? Aí é que está, grande. Digamos assim. Obrigado. De nada. Obrigado a você pelas perguntas e pela colocação. Muito bem feita. Obrigado. Muito obrigado a você. O processo da felicidade, ou o processo da reforma íntima, ele está diretamente ligado também ao processo da felicidade. Eu só não sei definir muito bem o que veio primeiro, se é a felicidade que traz a reforma íntima ou a reforma íntima que traz a felicidade. Porque é aquela história? Porque é mais fresquinho, porque vende mais ou porque... Tostinho. Lembra aquela história? Não é do meu tempo, eu escutei falar a respeito disso. Mas o que acontece? Para que nós possamos entender o conceito de felicidade, nós precisamos primeiro definir o que seja a felicidade. O que me faz feliz? Porque muitos de nós temos como objetivo, como consciência, ou como parâmetro, ou como definição da felicidade, a vida perfeita. Só que a vida perfeita, conforme eu costumo sempre dizer, daquele comercial de margarina na televisão, família reunida, sentada no café da manhã, todo mundo sorrindo, o sol entrando pela janela, adolescente rindo na mesa com a família. Gente, vamos combinar, né? Que adolescente rindo de manhã, isso não existe, não faz parte de felicidade nenhuma. Então nós temos essa imagem da vida perfeita. E nós somos vendidos pela mídia, somos vendidos pela sociedade a esse conceito. Que a felicidade é a vida perfeita ou a conquista de todos os valores materiais. Mas espíritos imperfeitos, vivendo num mundo imperfeito, não podem ter uma vida perfeita de acordo com o comercial da margarina na televisão. Esse cenário não cabe, não fecha. Então, espíritos imperfeitos vivendo numa sociedade imperfeita, nós vamos ter dificuldades. Agora, quando nós mudamos o nosso parâmetro e passamos a encarar a felicidade como um estado de espírito, e que as experiências que nós estamos vivendo são as que nos levarão a um estágio melhor adiante, eu passo a entender tudo aquilo que acontece comigo como um momento de felicidade. É mais uma experiência que eu estou tendo, é mais um aprendizado que eu estou tendo no meu progresso espiritual. De novo, pergunta 132 do Livro dos Espíritos. O que nós estamos fazendo aqui? Buscando o nosso progresso. Nós não estamos buscando a riqueza e o desfrute das coisas da matéria. Nós estamos aqui para viver as experiências que nos agregarão, nos levarão a um processo de reforma íntima para que nós possamos sair dessa vida melhor do que quando nós entramos. Quando nós conseguimos diferenciar o conceito de felicidade do conceito de prazer e desfrute, a nossa reforma íntima fica muito mais fácil, porque nós aprendemos a absorver as dificuldades como elementos que nos proporcionarão uma vida melhor no futuro. Porque, conforme disse o Cristo, o meu reino não é desse mundo. E uma pergunta para vocês, falando sobre isso.
adorei que você colocou a diferença do desfrute com a resignação, porque se você pensar, as nossas dificuldades que a gente tem aqui na Terra são frutos do nosso momento espiritual, por escolhas, por colheitas, por necessidades, né? Então, como dizia meu avô, o nó sempre chega no peito. A gente vai estar sempre tendo que tirar o nozinho, que são os passos que nós temos que dar. Então, pensando nisso, o que você indicaria para nós, vocês indicariam para nós como um hábito de reforma íntima? Além da oração, orar e vigiar, o que te leva a perceber aquilo que você precisa melhorar? Eu vou ser um pouquinho mais específica. Porque eu acho que assim, a gente pode falar, a gente vai estudar doutrina e orar. Tá, mas aí você não tem self-awareness nenhum. Não consegue se ver, não consegue se perceber, não consegue entender o impacto que você tem na outra pessoa. Como é que você vai evoluir? Então, que mecanismos vocês usam para perceber as suas mazelas? E aí trabalhar com elas. Então, vamos falar assim, no cerne da reforma íntima. Eu sou uma pessoa impaciente. Imagina, eu sou. O que eu faço? Sabe? Você identifica isso e trabalha. Como é que vocês, o que vocês dariam de conselho? Eu diria, Bianca, que não é um processo fácil realmente você identificar, porque normalmente essas nossas mazelas, elas estão disfarçadas no nosso subconsciente. E em via de regra, é esse nosso subconsciente quem dirige a nossa vida, não é o consciente. Então, é um trabalho realmente de muita profundidade e há que se acionar a vontade, né? Falar assim, peraí, porque muitas vezes a gente pode parar para pensar, tem uma situação em que você explode no trânsito por qualquer coisa, ou mesmo na casa espírita tem algum problema com alguém, e por aí afora, é o momento da gente parar e pensar, será que são os outros ou sou eu? Acho que a dica começa por aí. Começa a ter problemas aqui, ali. São os outros ou será que sou eu? Então deixa eu fazer uma auto-reflexão. Novamente, é preciso coragem. A gente tem que começar a tirar os véus e não ser bonzinho com a gente mesmo nesse momento. A gente tem que tirar os véus e realmente olhar com honestidade. Vai doer? Claro que vai. Ué, reforma? Dói, né? Você tem que mudar uma forma que muitas vezes você vem com aquilo, com espíritos imortais que somos, isso a gente vem trazendo de outras e outras encarnações, está arraigado já. Mas é necessário que em algum momento, se a gente está num processo evolutivo, que a gente realmente fala, não, chegou a hora, eu vou arrancar esse véu, vai doer, mas eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para dentro e vou acolher a minha humanidade, vou acolher os meus erros como forma de aprendizado para que eu não cometa os mesmos, que a gente vai cometer outros, evidentemente, mas pelo menos os mesmos a gente se isenta de cometer. Faça esse acolhimento, porque nesse momento onde a gente entra nesse mergulho profundo, a gente tem que se isentar da culpa e do martírio. Isso é muito importante. Senão vira aquela reforma íntima de sacrifício, de chicotada, de culpa, e a gente não caminha. A culpa paralisa, a gente literalmente paralisa. É aceitar as nossas imperfeições, a nossa humanidade como espíritos ainda perfectíveis, não diria nem imperfeitos, porque Deus não cria nada imperfeito. Nós estamos num processo, né? Então, tudo isso, esses erros, tudo isso faz parte. E muitas vezes, graças a esses erros, é que nós conseguimos crescer. E aí entra um outro processo do auto-perdão. Né? A gente vai ser duro quando a gente vai olhar para dentro da gente, vai tirar o véu, mas a gente tem que ser caridoso, trazendo o auto-perdão, porque se estagnar na culpa é um trabalho perdido. Então a gente não deve estacionar aí, deve ser honesto, falar, eu vou fazer esse processo. É a tal história, se você vai reformar uma casa, não começa já derrubando tudo, botando tudo abaixo. Primeiro, muda os móveis de lugar,
vê como é que fica. Ah, sabe o que eu gostei do sofá nessa posição? Ficou bonitinho, mas ainda não está bom. Eu acho que se a gente derrubar essa parede aqui, fazer algo menor, vai ficar melhor. Então a gente vai num processo gradativo, né? Não dá para fazer tudo de uma vez, e às vezes nem numa encarnação só, meu Deus do céu. Quantas coisas que a gente traz que precisam ser trabalhadas. Não existe milagre. Em uma encarnação, muitas vezes a gente faz uma coisinha, né? Aquela velha tal história de final de ano, né? Resolução de fim de ano. Eu vou trabalhar meu egoísmo, meu orgulho, minha vaidade, eu vou ler um livro por mês espírita, promete tudo. Chega no final de fevereiro, a gente já esqueceu tudo. Será que chega até janeiro? Não chega, exatamente, não chega nem em janeiro. E a gente passou repetindo as mesmas coisas. Então, escolhe uma coisa que te incomoda. Uma coisinha só, trabalha, se envolva desse tema, se envolva disso. Uma das coisas que a gente tem que fazer, quando a gente faz esse autodescobrimento, nós temos que fazer pazes com as nossas imperfeições. É a individuação que Carl Jung nos trouxe. Nós entendemos que somos seres espirituais em uma jornada humana e não seres humanos em uma jornada espiritual. Somos seres espirituais em uma jornada humana. Então, quando a gente faz pazes com as nossas imperfeições e descobre mais, trabalha mais as nossas qualidades e usa as nossas qualidades no nosso dia a dia, empregando ali nossas qualidades, a gente vai automaticamente abafando um pouco dessas imperfeições. É a autoaceitação que as imperfeições fazem parte do homem velho, que nós somos seres eternos. Então a gente traz toda uma bagagem de virtudes e vicissitudes. Todos nós. Então a gente tem que compreender isso. Para a gente fazer essa transformação, essa lapidação, a gente tem que se aceitar. Aceitar as imperfeições não é simplesmente falar assim, não, eu vou continuar fazendo. Não, não é isso. É para a gente arrumar qualquer coisa, a gente tem que entender onde está errando. E aí, aceitando essas imperfeições, a gente vai focar mais onde? Nas qualidades. Porque o que mais acontece, às vezes a gente fica focado, não, tem que arrumar minhas imperfeições. E esquece das qualidades. Sendo se a gente der colocar mais energia nas qualidades, a gente evolui mais rápido. Somos criaturas de hábitos. Se começarmos a fazer coisas altruístas, coisas positivas, a gente vai automaticamente se modificando. E aí, eventualmente, o homem velho fica para trás. Por que a gente não lembra nossas encarnações do passado? Porque a gente não tem a maturidade espiritual para lidar com quem nós fomos no passado. Por isso a gente não lembra. Mas vai chegar um ponto onde teremos a maturidade espiritual para podermos realmente aceitar quem nós fomos, entendemos que já não somos mais esse ser, e estamos agora olhando para frente, trabalhando para um horizonte positivo, nos melhorando, até sairmos aqui desse órgão e sermos promovidos para planetas mais desenvolvidos. E assim funciona, é constante. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de você colocar. A gente fala no NEP como fazer uma obsessão. A gente brinca no NEP quando a gente estuda que a gente vai fazer uma obsessão com uma pergunta que não necessariamente é minha, mas é uma pergunta capciosa. Se eu preciso acolher as minhas mazelas, eu não vou sentar nelas e falar, ai, coitadinho de mim, eu estou reformando, mas sabe, eu sou tão bolachinha linda do pacote. Quando eu fazia estágio de psicologia, eu ia na FEBEM, conversava com os adolescentes e falava assim, tia, matei mesmo, não tinha matado. Eu agredi, fiz, aí você vai na delegacia, no presidiário, todo mundo é inocente. Não era culpa minha, não foi eu que fiz. Era muito interessante isso. Então, uma pergunta capciosa para o Alexandre. Quando a gente acolhe nossas mazelas, a gente não vai sentar nelas também? Dizendo assim, eu ainda não sou Jesus, ainda não sou Maria Teresa de Calcutá, desculpa aí. Eventually nós vamos sentar nas nossas mazelas. Por quanto tempo? Até que venha uma dor maior atrás da gente e faz a gente se movimentar. Essa, inclusive, é, entre aspas, o maior benefício da dor, porque ela nos leva adiante. Então, alguma coisa que você começa a se sentir desprotegida ou necessitada de amparo e assim por diante, alguma outra coisa acontece ao redor de nós que nos faz esquecer aquilo e nos leva adiante.
Nós somos seres que somos todos fadados ao progresso. O progresso é o destino final da nossa existência e da nossa jornada. Num processo de imortalidade do espírito, que é o qual nós vivemos hoje, a Márcia estava falando a respeito de nós nos comprometermos em 1º de janeiro e fazermos todas as reformas, queremos mudarmos todo aquilo dentro de nós, etc. E depois, no dia 3 de janeiro, a gente já esqueceu o negócio do regime e já deixou o regime para trás. É o primeiro que a gente deixa para trás nos nossos processos. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós queremos fazer muita coisa ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós temos a mentalidade de uma existência, de uma vida. Então, nos próximos 30, 40, 50 anos, eu tenho que mudar tudo isso. Forget about it. It's not gonna happen. Aí as mazelas pegam um peso muito grande. Por quê? Porque a gente fica frustrado, porque nós não vamos conseguir fazer tudo naquele tempo que nós temos. Mas, e eu já falei isso algumas vezes aqui, eu peço perdão por ser repetitivo, quando nós adentramos a doutrina espírita e nós passamos a ter contato com os princípios da doutrina espírita, nós precisamos aprender a viver como espíritas. A partir do momento em que eu entendo o conceito da imortalidade e da reencarnação, eu posso começar a dividir essas etapas do meu processo de reforma íntima por encarnações. Nesta encarnação, eu vou cuidar disso. Então, eu sou tão teimoso, por exemplo, que eu tenho teimosia em combater a minha própria teimosia. Vai ficar para daqui umas 3 encarnações, se a Eliane tiver paciência suficiente para isso. Não acredito. Não, mas tem limite. Paciência tem limite. Então, mas nessa encarnação, teve outros aspectos das minhas dificuldades, das minhas oportunidades, que eu tive a oportunidade de trabalhar e acredito que eu estou sendo successful nesses processos. Mas tem outras coisas que vão ficar para um pouco mais adiante. Quando nós entendemos esse conceito da imortalidade, nós entendemos que o nosso processo ele vai se dar uma continuidade na nossa próxima existência. Nós não precisamos nos sobrecarregar com o peso da culpa de que eu não consigo fazer tudo agora, nos próximos 50, 60 anos. Porque nós vamos ter mais 50 ou 60 mil encarnações para ir trabalharmos tudo isso. Quando nós aprendemos a viver como espíritas, nós sabemos que nós vamos ter a oportunidade e seremos expostos às situações que nos levarão a um crescimento espiritual, quando nós estivermos preparados para isso, inclusive. Algumas características da nossa personalidade, talvez a gente não esteja nem preparado para lidarmos nessa encarnação, aquilo que o Weber falava. As nossas culpas, os nossos equívocos do passado, talvez sejam muito pesados hoje para que nós possamos enfrentá-los. Mas, a partir do momento em que nós temos a consciência da nossa imortalidade e do nosso destino aqui na Terra, a sua pergunta inicial foi: como fazer esse processo? Muito bem, essa resposta não é minha, essa resposta está no livro Manual Prático do Espírita, que agora ele saiu aqui da minha tela. Ah, não, está aqui. Achei. Como fazer a reforma íntima? Ao decidirmos iniciar um trabalho de melhorar a nós mesmos, um dos meios mais efetivos é o ingresso numa escola de aprendizes do Evangelho, cujo objetivo central é exatamente esse: nos guiar, baseado nos princípios de Jesus, na condução da nossa nova existência e dos nossos novos comportamentos. Ou seja, quando você conhece a doutrina, quando você conhece o cristianismo, você também tem um compromisso de começar a mudar as suas ações. Quando você conhece a doutrina espírita, você entende muitos dos princípios do Cristo, dos seus ensinamentos e das suas atitudes, que no primeiro momento possam ser inteligíveis. Quando, por exemplo, vem a multidão e diz para ele: seu pai, sua mãe, seus irmãos estão aí fora, ele responde: quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Se você conhece a moral do Cristo, aquilo
parece um choque a nós. Mas nós, quando conhecemos a doutrina espírita, nós entendemos que o Cristo estava dizendo que toda a humanidade, todos aqueles que estão à sua volta, são seus irmãos, são seus pais, são suas mães, porque nós somos todos partes de uma família espiritual. Então, a doutrina espírita nos fortalece e nos dá a base e a sustentação do porquê nós temos que perdoar, por que nós temos que ser benevolentes, por que nós temos que esquecer as ofensas, por que nós temos que praticar a caridade, porque o Cristo vem explicar todos esses princípios. Quando nós entendemos a razão do porquê nós estamos fazendo as coisas, tudo fica muito mais fácil. Então, quando o seu chefe vira para você e fala assim, faz isso. Por quê? Porque eu estou mandando. Quando a gente fala isso para os nossos filhos, faz isso. Por quê? Porque eu estou mandando. Não vão fazer, vão dar a volta na gente e não vão fazer. Agora, quando você fala para o seu filho, faz isso. Por quê? Olha, porque isso você vai aprender isso, dessa situação nós vamos ter essa consequência. Isso aqui vai ajudar a fazer isso, isso. Quando você dá as razões e os motivos, as pessoas se engajam naquilo. Quando nós nos enrollamos, tem mais duas perguntas aqui esperando a gente. Quando a gente se enrola num processo numa escola de aprendizes do Evangelho, nós vamos ter a base do Evangelho, que vai nos dizer exatamente qual é o comportamento que se espera de nós. Então, respondendo a sua pergunta inicial, essa é a melhor maneira de nós iniciarmos o processo da reforma íntima. Muito bom. Vamos lá, não tem problema. Nós temos mais duas perguntas aqui. É para alguém específico ou é para todos que você quer fazer a pergunta? Para todos. Então tá bom. E aí tem mais uma pergunta, né? Então a gente vai ter que ser meio rápido aqui. Tem mais duas perguntas, então a gente vai ter que ser meio pontual aqui, tá? Senão quero responder todo mundo. Mas a primeira é um tema que eu gosto muito. Espera aí que eu tenho que te ouvir, que eu vou repetir essa pergunta. Fala de novo, por favor. A primeira pergunta tem com relação à transição planetária com a reforma íntima. Transição planetária com Transição planetária. Desculpa, transição planetária e reforma íntima. O que eles podem dizer sobre isso? A minha pergunta é assim, qual a importância com relação à reforma íntima nos dias de hoje, nos próximos anos da transição planetária? Excelente a sua pergunta. E nós teremos evolução na forma de fazer a nossa reforma íntima, uma vez com o mundo regenerado? Espera aí, vamos com calma. Vamos fazer a primeira, porque ainda tem mais outras duas perguntas. Então, a sua primeira pergunta é a relação da reforma íntima com a transição planetária. Então, vamos tentar ser curtinho para poder. Só fazer um adendo? Sim. Porque nesse período nós estamos vivendo transição de mundo de expiações de provas para mundo de regeneração. Em menos de 30 anos, levando a nossa... Sim, já temos crianças encarnadas, exatamente. Já temos espíritos aqui já fazem parte desse mundo de regeneração. Mas a gente tem que entender uma coisa também. Muitas das vezes a gente pensa que expiação, a gente vive num planeta de expiação e provas. A gente pensa que expiação é uma coisa punitiva, tem essa conotação. E na verdade, se for olhar na etimologia da palavra, expiação quer dizer reparação. Então a gente vive hoje, atualmente, num planeta de reparação, um privilégio, de provas. Então a gente está aqui, como falou lá anteriormente, adquirir mais conhecimento, né, melhorar na nossa moralidade e reparar erros cometidos no passado para com outros e para com nós mesmos. Né? Então, estamos já saindo dessa transição. Logicamente, chegando a um planeta de regeneração, vamos ter espíritos aqui de um calibre mais adiantado. A gente vê isso nas nossas crianças. É claro que, inclusive, na nossa civilização infantil, você vê as crianças. Isso que nos deixa muito felizes. A gente vê que o nosso futuro é sim promissor. Então a gente não precisa ser negativo, achar que mas é tanta coisa ruim que ainda acontece no nosso planeta. Sim, era pior. É só estudar um pouquinho de história. A gente vai ver que o nosso planeta era muito pior. Então, a transição está acontecendo, é uma lei natural, a lei do progresso, está na terceira parte das leis morais, a lei dos espíritos, lei do progresso. Né? Então é uma coisa que vai acontecer naturalmente. E o Divaldo fala muito sobre isso, que existe uma necessidade de urgência nossa também. Sim. Porque as provas estão mais aceleradas, até um pouco mais difíceis, para que você consiga atingir o máximo da sua potencialidade. Então, a hora do trabalho é agora. Os trabalhadores da última hora, né? Exatamente.
E é até natural, né? Porque nós vemos hoje que parece que o mundo está numa revolução total, né? De cabeça para baixo, com guerras, pandemias e tanta confusão, tantas coisas novas, confusas, que às vezes as pessoas podem até perder um pouco a referência. Mas isso é um processo natural, é algo que faz parte realmente desse período de transição, onde nós vamos, todos esses espíritos que estão encarnando, sejam esses espíritos, né, como essas crianças que a gente vê, que já tem uma percepção muito mais transcendental, a gente vê que é a oportunidade realmente de nós seguirmos juntos, desse despertar que o Alex colocou, esse despertar de consciência, para que a gente siga firme para esse mundo de regeneração e não estacione num planeta de provas e expiações ou reparação. Eu só queria fazer um adendo da questão que você colocou da obsessão, de quando a gente detecta realmente, né, nossos erros. Você falou se a gente de repente se desculpa e fala, mas eu ainda sou tão pequeno, né? Ainda tenho tempo. Pois é interessante que a gente olhe os erros, detecte, mas não estacione neles, não se conforme com eles, não caia no conformismo. Eu acho que essa é a palavra, né? Detectou? Vamos trabalhar isso, não fique parado, caindo no conformismo, que eu sou pequenininha, igual no caso espírita, né? Os dirigentes sabem muito bem disso. Quando a gente precisa de trabalhador, aí você chama mas eu não tenho condições ainda, acho que eu não posso, eu sou tão pequeno. Não! Quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega. Se o trabalho chegou, se o convite foi feito, é porque você está pronto. Então vai em frente, não caia no conformismo nem no comodismo. Muito bem. Ok, vamos voltar. Última pergunta? Alô? Não, pode falar. Boa noite a todos. A minha pergunta vai para o Alexandre. Isso. Tá me ouvindo bem? Estou, perfeitamente. Primeiramente, obrigado primeira vez aqui. Estou há 5 dias nos Estados Unidos. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo acolhimento aqui na minha casa. Minha pergunta, antes da pergunta, sem me alongar, vou fazer uma analogia de engenheiro. Quando um cano de água racha em uma instalação, ele pode ter um vazamento próximo a uma parede, você vê a água manchando a parede. Mas quando esse cano ele racha em um lugar de difícil acesso, o vazamento existe, mas é difícil de identificar. Muitas vezes, na minha visão, a reforma íntima ela está mais relacionada com esse tipo de vazamento. Aquilo ali está vazando, você percebe que tem um vazamento, tem um problema, mas você não consegue identificar. E foi muito falado já pelos expositores sobre esse que a gente consegue ver. Tem vazamento ali que a gente vê para um e ele vai trabalhar em cima para resolver isso. A minha questão é justamente que sugestão dá para identificar ou para chegar nesse ponto, visualizar esse vazamento sutil que acontece ali, que é onde realmente trabalhar de forma íntima. Então, só para reiterar, você está perguntando assim, as mazelas as mais profundas que a gente não consegue enxergar. Muito interessante. Ele sugere para se encontrar isso. E o que ele sugere para se encontrar? Para detectar. Eu sugiro que nem reforma de casa velha, não mexe. Não mexe porque vai ser pior. Deixa lá. Se está escondido é porque nós não estamos preparados, nós não identificamos ainda. Então, é muito melhor nós trabalharmos naquilo que está visível para nós, que nós conseguimos identificar, porque isso, inclusive, vai nos fortalecendo para processos mais profundos da reforma da alma. Então, se existe alguma coisa que está lá, está vazando, mas que nós não estamos vendo e nós não estamos percebendo, deixa quieto por enquanto. Porque no momento em que nós estivermos preparados, isso vai vir e isso vai despertar. É muito importante que, inclusive uma outra coisa, um outro conceito que é legal no processo de reforma íntima, é a questão daquele no turning back point. Chega um momento na nossa vida, na nossa existência, no nosso progresso espiritual, que você atinge um ponto que é um ponto chamado ponto de não retorno. E a partir daí, o nosso crescimento ele passa a ser exponencial.
Que nem novas tecnologias, por exemplo. Se a gente pensar no telefone celular, que chegou aí na década de 80, ele demorou, sei lá, 20 anos para atingir 5% da população. Depois demorou 2 anos para atingir 20% da população. Então, são aquelas novas tecnologias e novas coisas que pouco a pouco, lentamente, vão adentrando dentro de nós. E nós vamos tomando consciência e nós vamos trabalhando nisso. Vai chegar um ponto em que esse processo de reforma, esse processo de transformação vai se acelerar de uma tal maneira que vai ser incontrolável. Então, inclusive os valores que nós tínhamos no passado, a gente não conseguiria mais nem olhar para trás. Na verdade, se a gente olhar hoje, 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu falo, pô, como é que eu conseguia fazer isso? Como é que eu pensava dessa forma naquele tempo? Como é que há 60, 70 anos atrás a gente matava negros no Alabama e no Mississippi e celebrava e festejava por causa disso? Hoje são atos e são atitudes absolutamente abomináveis. Quer dizer, já eram abomináveis naquela época, mas eram aceitáveis. Hoje são absolutamente aceitáveis. Inaceitáveis, perdão, inaceitáveis. Nós estamos falando de 70 anos. 60, 70 anos. Olha quanta a evolução, quanta a sociedade já evoluiu. Então, nós vamos chegar num ponto na nossa reforma íntima, num processo, que nós não vamos mais voltar para trás. E nós não vamos mais aceitar valores que não sejam condizentes com o nosso nível. A gente já não consegue conviver com isso. Exatamente. Então, se tem alguma coisa que está escondido, cara, você já deve ter feito reforma em casa velha. Não abre, porque a gente não vai... aí você não tem como parar. Eu tenho uma dica que eu uso para algumas coisas, que é assim, quando o outro me irrita, é porque eu sou igual ou pior. Algumas coisas que as pessoas trazem, isso é tão sério, que existe neurociência sobre isso, psicanálise, porque eu sou psicóloga, não atuante, mas se fala muito disso. Você percebe no outro muito daquilo que você tem. Então, por exemplo, a gente teve uma conversa essa semana, aquela pessoa é muito egoísta, tal. Eu estava ouvindo a pessoa, eu fiquei interessante, porque a gente tem isso. Então, uma dica, assim, lógico que tem coisas muito mais escondidas, mas normalmente o que te irrita no outro, você fazer uma análise profunda, você vai ver que você não está lá ainda, pelo menos, entendeu? A gente tem isso aí. Tem mais uma pergunta. Ó, só tem uma pessoa na sua frente, só um minutinho aí eu passo, por favor. Uma pessoa que está assistindo a gente online, Ana Carolina, ela perguntou se a reforma íntima também consiste em saber perdoar. E se sim, o que fazer quando não consegue perdoar uma pessoa que continua te fazendo mal? O perdão, a gente lida muito com isso em mesa mediúnica, né? Porque a gente recebe muitas entidades que saíram daqui sem perdão. Por isso estão voltando para a mesa mediúnica para ser auxiliado como, né, uma psicanálise. Então, o perdão, ele é um processo. Ninguém perdoa do dia para a noite. Nós temos o entendimento que aquele que cometeu um erro contra nós, naquele momento se encontrava doente. Era uma pessoa que não estava, talvez, naquele momento, no mesmo estágio evolutivo que você. Né? Então, ali era uma pessoa doente que cometeu um erro. Entender que o perdão é um processo, não vai ser do dia para a noite. A gente vai compreender, vai aceitar, às vezes o melhor é afastar, se afastar da pessoa, e aí, eventualmente, a gente consegue internamente fazer esse entendimento dentro de nós mesmos. Né? Então, é um processo. Entender que não é coisa do dia para a noite. É uma das coisas mais difíceis que tem para nós como seres humanos, é o perdão. Por isso que é tão comumente recebido numa mesa mediúnica espíritos com esse mesmo problema. O espírito, o obsessor, que a gente falou assim, estava brincando mais cedo, o que é o obsessor? Alguém que não te perdoa por alguma coisa. Você cometeu um erro contra aquela pessoa no passado e está voltando agora para cobrar da gente. Porque não conseguiu perdoar. O perdão é um processo, a gente tem que entender isso. Né? E aí colocar em prática. Agora, colocar qual em prática? Eu estava falando para ele do negócio que ele estava perguntando ali, ferramentas que podem ser usadas. Não existe varinha mágica no espiritismo. Isso é bem claro. Não existe ninguém que tomar o passe e achar que está tudo certo. Não funciona. O que existe é um conjunto de ferramentas à nossa disposição que, se colocarmos elas em práticas todas ao mesmo tempo, mudamos. Como? A oração diária, o evangelho no lar,
atos altruístas da caridade, fora da caridade não há salvação, o estudo contínuo para nos melhorarmos, para nos tornarmos um ser, um espírito melhor, a fluidoterapia, o acolhimento fraterno. Então tem um conjunto de ferramentas, não existe a varinha mágica, a gente tem que ter esse entendimento, porque nós somos, o nosso instinto natural, a gente quer resolução agora. A gente não quer falar, vai requerer esforço, eu vou ter que mudar a maneira de fazer as coisas. Ninguém quer isso. Mas é o que é necessário. Né? Excelente. Tem mais uma pergunta aqui? Eu vou perguntar o seguinte. Até os três podem responder. Sim. Antigamente se falava que a pior coisa do mundo era a bomba atômica. Uhum. Hoje em dia tem coisa que é muito pior. Que é o tal do telefone celular, como o Alexandre mencionou. Ele está matando tudo, já matou, né? Televisão, jornal, conversas, livro, conversa, etc. As famílias, em geral, como o Alexandre falou, reunidas, rindo e tal, não existe mais por causa do telefone. Como as pessoas vão fazer reforma íntima se tem um negócio desse atrapalhando? Muito legal essa pergunta. Ele disse assim, que tudo, antigamente, a pior coisa que se acreditava existir era a bomba atômica. E que hoje o telefone vem separando as famílias, vem eliminando as conversas. Como é que uma pessoa vai fazer reforma íntima se ela tem um telefone, se ela não está interagindo, se ela está hipnotizada por aquelas coisas que elas veem? Deixa eu começar. Eu acho que a palavra-chave aí é educação. É necessário educar, porque a gente vê as nossas crianças, por exemplo, o trabalho que se faz nessa casa de evangelização. Desde cedo se educar. O problema é que nós vemos hoje que os pais perderam a referência, já não sabem mais o que é certo ou errado. Então, para a criança comer, tem que dar o celular, porque ela se distrai enquanto você está pondo comida na boca. Você leva a criança no restaurante para ela se comportar, você dá o iPad para ela brincar. Você vai na casa dos avós, não tem criança, então você dá de novo o celular para ela ficar nos joguinhos. O que está faltando, gente? Está faltando educar as nossas crianças. Os pais realmente tirarem um tempo de qualidade para sentar no chão e brincar. Porque o que acontece é que muitas vezes os pais chegam em casa e também estão no celular. E a criança vai imitando pelo exemplo. Então vai nos restaurantes, você vê famílias, cada um com o seu celular na mão. Então nós estamos precisando de educação, de bons exemplos, porque é assim, nós vamos para um extremo, que é o que nós estamos vivendo hoje em termos de tudo, de educação, de liberação, de tudo. Mas daqui a pouco a gente vai encontrar o caminho do meio. Então a gente saiu de um extremo de muita rigidez para ir para um outro extremo, onde tudo é permitido, tudo está certo. A gente tem que voltar para o caminho do meio. E isso vai acontecer, porque são ciclos, né? Ciclo que você vai para um lado, para o outro, até encontrar o equilíbrio. E certamente nós vamos achar. Mas eu digo que a pedra fundamental é a educação. Não tem outra maneira. Educar as crianças para que se tornem jovens mais conscientes e não permitir, muitas vezes que os pais não querem participar ou se aborrecer, vai jogar videogame, não examina o que o filho está olhando no computador, nas redes sociais, e aí começam os problemas. E no caso tem que educar os adultos também. Certamente, mas são esses adultos, já que não foram educados, que estão passando isso para os seus filhos. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Gente, só uma coisa, infelizmente a gente tem que parar. Tinha mais uma. Eu estou recebendo aqui uma. Pode na falar? verdade, não é nem uma pergunta, eu ia só fazer uma complementação à sua resposta, porque assim, nesse momento a gente vive um momento muito deslumbramento com a tecnologia. Sabe assim, porque é novo para todo mundo, não posso pensar nesse ontem, é novo. Então, assim, nesse momento a gente não estando acostumado com isso tudo e vendo a tecnologia em todos os lugares, eu acho que a gente se viciou com ela. E eu acho que essa época vai passar. A gente vai começar a enxergar e assimilar a tecnologia mais como um nicho, apenas porque é necessário, e passar a viver melhor o resto também. Exatamente isso. A gente foi para um extremo, mas daqui a pouco, isso porque a gente já está vendo os malefícios e as consequências negativas, daqui a pouco a gente encontra o caminho do meio. Porque não tem retrocesso. A tecnologia está aí, não vai em lugar nenhum, está chegando a inteligência artificial, já chegou.
Então isso aí não vai a lugar nenhum, vai fazer parte do nosso dia a dia, a gente só vai aprender a conviver com isso. Exato. E só uma coisa para fechar, em todas as gerações nós vivemos a ausência do sentido. Muito antes, por exemplo, na época medieval, se você vê a humanidade evoluindo, eu estava visitando alguns museus nas minhas férias, você vê que a ausência do sentido, a pessoa não vê sentido nas coisas, vai ficar na internet, isso acompanha a humanidade, porque o vazio traz o homem para próximo de Deus. Então, eu até acredito que o vazio às vezes é a voz de Deus chamando. Então, a internet faz parte disso também. Entendeu? Você está ali naquela busca, né? Aquela depressão praticamente, faz parte do processo, só muda o cenário, mas a busca é a mesma. A gente tem que encerrar, mas você quer fazer um comentário? Só vou comentar para a gente fazer o encerramento aqui. O telefone em si, assim como o dinheiro, ele não é nem do bem nem do mal. Ele é Deus. Nós é que damos a utilidade para o bem ou a utilidade para o mal. A partir do momento em que nós nos engajamos num processo de reforma íntima, ele vai nos direcionar para que nós utilizemos o dinheiro ou o telefone só para as coisas boas. E nós vamos saber diferenciar os momentos de nos dedicarmos a uma coisa ou a outra. No fundo, o telefone e essas coisas não vão interferir no processo da reforma. Com a reforma íntima, nós vamos aprender a usar melhor esses recursos que estão à nossa disposição. E nunca esqueça que tem alguém no comando. Ele já veio aqui. Ele está no comando. Então tenha fé que nós não estamos aqui a sós, não. Jesus está guiando com o suporte do nosso Criador. Gente, muito obrigada. Obrigado a você. Muito bom, foi maravilhoso. Aprendi muito. Vou passar aqui para ela.